Trabalho inteligente sempre vai vencer o trabalho duro. Eu estava trabalhando aqui, inclusive, e estava pensando um pouco nesse assunto, e eu acho que ele pode ser bem interessante se a gente for levar esse raciocínio em consideração. Fica até o fim do vídeo que você vai ter mais ou menos uma noção desse raciocínio, e é uma coisa que eu acho que pode ajudar muito na vida de quem está com um projeto, quem está fazendo alguma coisa, e não só pensar em focar, trabalhar, mas sim trabalhar da forma correta para chegar lá. Então, acompanhe esse raciocínio até o final que tu vai entender o que eu quero dizer. Para começar, eu queria pegar um exemplo. Imagina que tu tá num lugar com uma pessoa e esse cara aí fala pra ti a seguinte coisa. Aqui embaixo de onde a gente tá, imagina que aqui embaixo de onde a gente tá tem um ouro, um tesouro, um ouro enterrado. Um baú cheio de ouro, riqueza, um monte de coisa aqui enterrado. E tudo que tu precisa fazer é desenterrar ele. E ele tá enterrado bem fundo. Ele tá enterrado lá embaixo, mas ele é acessível, então tu pode desenterrar ele. Só que tem um ponto. Outras pessoas já estão sabendo desse ouro aqui enterrado e estão vindo aqui buscar também. Mas começa, trabalha e tenta desenterrar esse ouro. E aí tu pensa, beleza, eu vou desenterrar esse ouro, então, o mais rápido que eu puder, da forma que eu puder, antes que as pessoas cheguem aqui. E aí tu começa a cavar com a mão, começa a cavar com o que tem na volta, e tu percebe que aquilo fica mais difícil. Tu percebe que tá difícil cavar com a mão. Não importa o quanto se esforce, o quanto tu tente, o quanto tu siga cavando, então a tua mão começou a doer, começou a sangrar, e tu percebeu que tá ficando difícil cavar aquele buraco. Mesmo tu dando o teu melhor, tá muito difícil de cavar aquele buraco para alcançar aquele ouro que tu quer. E aí tu tem uma ideia. Talvez eu deva parar de cavar com a mão e talvez comprar uma pá. Uma pá vai me fazer chegar nesse ouro mais rápido. Talvez, beleza, ou eu não tenho dinheiro para comprar uma pá, então talvez eu possa, sei lá, cortar um pedaço de madeira, fazer uns cortes nele, pegar um pedaço de, sei lá, amarrar com alguma coisa e fazer uma pá improvisada, e assim eu consigo cavar esse ouro com mais facilidade. E aí tu percebe que tu começou a ativar a skill do trabalho inteligente. O trabalho inteligente, ele não é só trabalhar duro, é trabalhar com uma forma inteligente para chegar mais rápido nisso que tu está procurando. E não só mais rápido, mas talvez com mais consistência e com até mais facilidade. Porque imagina, se o cara fosse cavar esse buraco com a mão, o cara ia ficar horas ali, sei lá, dias cavando, talvez não conseguisse, alguém chegasse antes dele, alguém chegasse ali com algum equipamento e tomasse o ouro dele. Então ia ser muito mais difícil para o cara continuar cavando, mesmo que ele se esforçasse muito. Mesmo que ele quisesse muito, se esforçasse muito, ia ser muito difícil para ele cavar aquilo com a mão. E mais ou menos o raciocínio do trabalho inteligente. Quando a gente começa a trabalhar de forma inteligente, a gente percebe que não é só o esforço, não é só o fazer, não é só o continuar fazendo. Às vezes tu tá muito interessado, tu vai, tu faz, tu tenta, tu erra, tu faz de novo. É aquela velha história, né, de tipo, a ideia precisa de ação. Então, tu vai, tu faz, mas se não tiver a ideia, se não tiver um planejamento, se não tiver uma esperteza por trás, a coisa fica muito difícil. E eu acho que esse é um ponto legal. É a esperteza. A gente precisa ser esperto em tudo que a gente faz. Porque não é só trabalhar duro, trabalhar com vontade, querer, não é só querer, a gente precisa ser esperto. E nessa sociedade, nesse mundo assim muito corrido, com muita gente, muita competitividade, muito produto, muita coisa sendo lançada, eu acho que trabalhar de forma inteligente, com certeza, é o básico. Não é só mais um diferencial, é com certeza o básico. E muitas vezes é o básico que a grande maioria das pessoas não percebe quando estão começando a fazer alguma coisa. Que é, cara, não adianta só a gente trabalhar, tu querer, tu ir, tu fazer, tu tá ali tentando cavar um buraco com a mão, tá ligado? E tu vai demorar muito para chegar no teu objetivo, se tu conseguir chegar antes de se lesar, antes de se cansar, antes de ter um burnout, sei lá, sabe? Então, para um pouco, pensa no que a gente tá fazendo, você tem que pensar no que a gente tá fazendo e pegar e ver que pode ter caminhos mais fáceis, pode ter caminhos mais inteligentes, pode ter caminhos até mais simples, um pouco menos complexos e menos doloridos. Às vezes você tá ali focado numa coisa e resolver uma coisa e não para um minuto e pensa, beleza, mas e se eu usar isso e isso nessa situação aqui? Será que eu consigo um resultado melhor? Será que eu consigo uma coisa diferente? Será que eu consigo chegar mais rápido? Eu acho que esse é um ponto legal e é uma coisa que eu sempre tento fazer em tudo que eu me proponho a fazer, primeiro de tudo, sentar, planejar, imaginar. A gente tem ferramentas, tem chat GPT, a gente tem um monte de coisa que pode nos auxiliar para o trabalho ficar mais fácil, então você não precisa fazer tudo sozinho, do zero. Então você pode sentar, planejar, botar todas as suas ideias, fazer aquele famoso brainstorm, botar todas as ideias, pedir o auxílio da inteligência artificial, formular um negócio e botar em prática.
E aí você tá colocando bagulho inteligente, você não tá só tipo fazendo, vou fazer aqui a coisa de qualquer jeito e pronto. Tu tá pegando o trabalho e tá executando. Então, às vezes a gente sente muito parado. Às vezes a gente sente que a gente travou. Puta merda, agora onde é que eu vou? O que que eu faço? Pra que ponto eu sigo? O que que tem de errado aqui acontecendo? E a gente não para e não percebe que a gente tá cavando buraco com a mão, cara. Ou aquele famoso dando murro em faca. Porque tu tá fazendo um negócio que não tá indo pra frente, tá só se machucando, tá só se atrapalhando e não percebe que talvez um pouco de inteligência seria necessário para resolver todo esse problema. Então, sim, o trabalho inteligente ele sempre vai vencer o trabalho duro. O trabalho duro é importante, mas trabalho inteligente sempre vai vencer todas as vezes o trabalho duro. E no mundo onde a gente mais vive, que as coisas mudam muito rápido, as estratégias mudam muito, muito rápido, novas coisas são criadas, são desenvolvidas a todo momento. Cara, você ser esperto, você tá adiantado, tu ter um plano, tu ter um plano de emergência, pô, essa é a coisa mais importante que tu pode ter em qualquer projeto, em qualquer coisa que tu queira fazer. Então, eu acho que o raciocínio era esse. Eu tento sempre trabalhar de forma inteligente nas coisas que eu quero fazer, porque eu sei que não basta só a gente dar o melhor de si, tu tem que ser esperto, tu tem que ser muito esperto quando tá fazendo alguma coisa. E eu acho que é isso, espero ter ficado uma ideia legal, talvez tenha ajudado em alguma coisa, tá aí travado em alguma ideia, tá, não tá conseguindo levar alguma coisa para frente, talvez parar um pouco e olhar e pensar uma estratégia e ser mais esperto, realmente ser mais esperto, pode te ajudar muito a parar de tentar cavar buraco com a mão. Então, tamo junto aí, espero que tenha ajudado e até a próxima.